Bom, após nós então verificarmos quais são os princípios que regem, que fazem parte do registro de imóveis, nós vamos agora verificar quais são os serviços que são feitos nesse registro de imóveis. Primeiramente, é importante saber que o registro de imóveis de uma cidade, ele trabalha, ele agrega, ele guarda as informações dos imóveis por região. Se a cidade tiver um único cartório de registro de imóveis, obviamente será todos os atos praticados naquele registro. Mas uma cidade que possui 2, 3 ou mais cartórios, essa será feita uma divisão por região. Então, cada região pertencerá a um cartório de registro de imóveis e os atos relativos aos imóveis daquela determinada região irão para o cartório respectivo. Então, nós vamos falar agora dos principais serviços que são feitos pelo cartório de imóveis. E entre eles, o principal que nos chama mais atenção é a matrícula do imóvel, que nós vamos verificar daqui a pouquinho, que é um documento que agrega todos os dados que se tem, que se reúne daquele determinado imóvel. Ali fica gravado na matrícula, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. Nós temos o registro, que é um outro serviço prestado pelo cartório de imóveis, então é aberta uma matrícula, é um serviço. O registro de alguns atos são levados até a matrícula, então é um serviço prestado pelo cartório de registro. E finalmente as averbações sobre modificações que ocorrem em relação a um determinado imóvel. Além disso, nós temos os atos que são feitos pelo cartório de registro de imóveis. Então, dentro desses serviços, existem alguns atos, existe uma sequência de atos que são realizados por aquele cartório. Bom, o primeiro dele, nós vamos verificar cada um deles, é a protocolização. Então, quando um documento é levado, ocorre a protocolização. Depois nós temos a pré-notação, que é um outro ato importantíssimo para todas aquelas pessoas que lidam, que trabalham com imóveis, com venda, com compra. É a pré-notação. Depois nós temos a abertura da matrícula, se não houver. Nós vamos entender por que é esse se não houver. Então, porque muitas vezes a matrícula vai nascer ali naquele momento em que a gente leva um título a registro. Mas nós vamos verificar isso. E finalmente nós temos o registro e as averbações. Então são os atos que ocorrem no cartório de registro de imóveis. Muito forte. Então são esses os atos que são praticados em um cartório de registro de imóveis em relação aos imóveis que pertencem àquela circunscrição, àquela região que é de competência do cartório. Nós vamos ver agora cada um desses atos, qual a importância e qual a consequência na realização desses atos. O primeiro deles, nós já dissemos, é a protocolização. O que significa isso? Eu tenho um determinado título e eu vou levar ao cartório de registro de imóveis. Então, a primeira coisa que vai ocorrer ali naquela entrada do título, quando alguém leva um título relativo a uma compra e venda, relativo a uma doação, enfim, qualquer situação que envolva imóvel, o primeiro ato que vai ser realizado é a protocolização, é o acolhimento desse título. E é tão importante esse ato que ele registra não apenas o dia, mas ele registra a hora, os minutos e até os segundos em que aquele título dá entrada, porque isso muitas vezes vai modificar toda uma situação de propriedade.